Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje, pessoal, vamos falar sobre as primeiras operações com os números racionais. Essa vai ser uma videoaula aqui bem didática. Se você é do 7º ano do ensino fundamental, fica comigo aqui até o final da aula, porque essa aula é especial para você. Então, preste atenção que a nossa primeira aula vai ser sobre a explicação, né? Vai ser uma aula didática e depois eu vou gravar uma videoaula para resolver exercícios sobre essa aula. Beleza? Professor, por que você está de boné, professor? Porque eu tô com cabelo grande, tô feio, cabelo tá que nem a juba do leão, mas isso daí não é problema, vem comigo aqui que a gente vai estar jogando aí na tela a explicação para vocês, ok? Então essa daí é a nossa primeira explicação. A primeira operação com os números racionais que nós iremos falar é sobre a nossa o quê? Nossa adição. Professor, adição nossa adição, pessoal. Olha só, antes da gente estar falando aqui da nossa adição, eu queria estar aqui, ó, mostrando para vocês aqui o seguinte, tá? O que você botou aí, professor? Por que você colocou, professor, essa tela toda branca aí? Porque olha só, tá me vendo aqui embaixo? Então, olha só. Eu quero mostrar para vocês que os números racionais, ó, racionais, não é os racionais MC não, pessoal, é os números racionais. Esses números racionais, pessoal, são todos os números que nós podemos, ó, presta atenção aqui, Mia. Os números racionais são todos aqueles números que a gente pode estar colocando em forma de fração, tá, pessoal? Então, se dá para colocar na forma de fração, o número é racional. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: os números inteiros, eles também são números racionais? Sim, a resposta é sim. Todo número inteiro é um número racional. Quer ver por quê? Vem aqui comigo aqui, ó, preste atenção. Por exemplo, aqui, se eu tiver um número 2, por exemplo, ó, o número 2 é um número inteiro, né, como vocês podem ver, tá? Então, o meu número 2 é um número inteiro, mas eu posso dizer que ele é um número racional, porque se ele é um número inteiro, eu posso estar representando ele na forma racional, né, na forma de fração, dessa forma aqui, ó, 2 sobre 1. Onde o meu número 2 aqui, ó, ele é o meu numerador, tá? Ó, numerador. Então, o meu número 2 é o meu numerador e o meu número 1 é o meu denominador, denominador. Tá? Escrevendo aqui bonitinho para que vocês entendam. E aí eu sei que toda fração é uma divisão. Então, se toda fração é uma divisão, eu tenho aqui 2 dividido por 1, ou seja, 2 dividido por 1 é igual a 2 e não me sobra nada. Então, aqui ó, o meu número inteiro, ó, o meu quociente é o número 2, é um número inteiro. Então, veja bem, preste atenção aqui em mim. Como eu falei para vocês, todo número racional ou melhor, todo número inteiro é um número racional, beleza? Entendeu? Então agora vem comigo, ó, jogando aí na tela de vocês a nossa primeira operação. A nossa primeira operação é a operação de adição, professor, adição, exato. E nessa operação de adição, eu venho aqui e falo para vocês, eu vou ler aqui o que eu já falei, tá? Um detalhe, se você for meu aluno do presencial, se você for meu aluno do Colégio CESAP, lá do Colégio CESAP, em Bangu, essa página que a gente está, isso tudo que a gente vai falar hoje, está no seu livro número 1, tá? Do colégio, na página 82, tá? Então, ó, página 82 do primeiro livro aí de vocês, tá? Então, eu tô passando aqui um assunto que a gente não falou direito em sala de aula, então por isso eu resolvi gravar essa videoaula, ok? Então, aqui comigo aqui, ó, presta bem atenção no que nós estávamos já conversando. Eu tenho aqui, ó, lembre-se de que
todo número inteiro é um número racional, como eu já mostrei para vocês. O exemplo lá do meu número inteiro, número 2, sobre 1, na forma de fração, tá bom? Então, ó, vamos recordar como é feita a adição dos números, o quê? Números inteiros. Ou seja, números inteiros são os números sem vírgula, ok? Bom, ali nós temos mais 3, mais 5, tá? Então, nós temos só sinais ali de números positivos. Então, a gente vai colocar, ó, o positivo na frente do 8, ou não, tá? Não tem importância, a gente repete o sinal nesse caso aqui é o positivo, e soma os números, tá? De valor absoluto. 3 mais 5 é igual a 8. Reparem que na frente do número 8 não tem nenhum sinal, porque quando o número é positivo, não se tem obrigação de colocar ali o sinal de positivo, tá bom, pessoal? Então, isso é importante para que vocês entendam, tá? Aí embaixo aqui, ó, eu tenho mais 3, tá? Eu tenho ali mais 3, mais o quê? Mais menos 5. Olha só, eu tenho mais 3, o mais 3 eu repito, olha só, ele vai ficar aqui, ó, 3 positivo. E aqui eu tenho a regra de sinais, ó. Mais vezes menos é igual a menos. Olha o sinalzinho de menos permanecendo ali. E depois eu repito o meu número 5. Então, eu vou ficar com 3 menos 5. E aí eu tenho aqui, ó, eu vou puxar isso aqui para baixo para que vocês possam entender, tá? Eu tenho ali, ó, mais 3, tá? Entre parênteses, não precisava colocar, mas tudo bem. Mais, porque é uma adição, menos 5, tá? E aí, olha só, o que tá lá em cima eu vou fazer aqui no passo a passo para que você entenda melhor. Primeiro a gente vai ter aqui a regrinha de sinais, ó. Aqui eu sei que o meu mais 3, ele vai continuar sendo mais 3. Então, ó, eu vou permanecer com esse número aqui, ó, positivo. Eu preciso colocar esse positivo aqui na frente? Não preciso, ele é facultativo, eu coloco se eu quiser. E aí depois, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho, ó, uma multiplicação entre sinais, ó, mais vezes o sinal negativo. E a gente já aprendeu que na multiplicação de sinais, né, nas regras de sinais, quando a gente tiver uma multiplicação de sinais opostos, né, sinais diferentes, o resultado sempre vai ser um resultado negativo. Então eu vou ficar com menos 5, beleza? Então eu vou ficar aqui, ó, com menos 5, tá? Vou botar de vermelho aqui, tá? Menos 5. E aí eu tenho aqui, ó, mais 3, menos 5. O que eu faço nessa hora? O que a gente já aprendeu? Bom, eu vou olhar para o sinal, tá? Eu vou olhar para o sinal, eu vou perceber que o número 5, o valor absoluto, tá? Quando eu falo valor absoluto, eu estou pensando apenas no número e esqueço o sinal. O valor absoluto do número 5 é o que? Ele é maior do que o número 3. Então, eu vou permanecer com o sinal do maior número de valor absoluto, que é o meu número 5. E depois o que eu faço? Eu pego o maior número de valor absoluto, neste caso aqui, opa, deixa eu colocar aqui de novo, nesse caso aqui é o número 5, eu pego o maior número de valor absoluto e diminuo pelo menor número de valor absoluto, ou seja, 5 menos 3 é igual a 2. Então, o resultado lá em cima, ó, é menos 2 por esse motivo. Então, ó, eu relembrei aqui um assunto que a gente já estudou, ok? Beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Só que neste momento aqui, ó, é o inverso lá do primeiro, do verdinho, ó. Isso aqui é o inverso do primeiro que a gente resolveu, ó. Eu mudei o sinal e quando eu mudo o sinal, ele não aumenta, ele diminui, tá? Lá, ó, deu
8 positivo, e na segunda, por eu ter colocado um sinal negativo no número 3, ele diminuiu pelo mesmo motivo que aconteceu aqui embaixo. Esse aqui é o valor oposto desse outro lado aqui, do lado azul. Ali do outro lado eu tenho menos 3 mais menos 5. Olha o que acontece, pessoal. Lembra das regras de sinais? Eu vou pegar mais vezes menos. Aqui existe uma multiplicação. Mais vezes menos, pessoal. Olha só, eu vou repetir o meu menos 3. E aí mais vezes menos é menos 5. Quando eu tiver dois sinais iguais numa adição, apesar do sinal ser negativo, isso daqui é uma adição, eu vou repetir o sinal, e aí eu tenho um sinal negativo. Veja bem, aqui não é uma multiplicação entre sinais, é uma soma de sinais. Eu repito o sinal e somo os números, os valores absolutos, ou seja, 3 mais 5 é igual a 8, ou seja, minha resposta é menos 8, ok? Então, ó, deixa eu estar apagando isso aqui para a gente dar continuidade e você não se enrolar aí no que vai continuar sendo explicado aqui, tá bom? Beleza? Você pode estar voltando o vídeo, dando um print, copiando e tudo mais. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, podemos efetuar a adição no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é indicado pela letra Q de duas maneiras, dependendo de como os números estão representados na forma decimal ou forma fracionária, tá? E aí olha aqui, ó, números na forma decimal. Professor, números na forma decimal, o que é isso? Presta atenção aqui antes de eu explicar exatamente o que é. Tá? De forma simples, tá? De forma simples e objetiva, os números na forma decimal são os números com vírgulas, tá? Números com vírgula. Vamos lá. Vamos examinar dois casos possíveis para quando os números estiverem na forma decimal. Olha aqui, primeiro caso, os dois números são positivos ou os dois números são negativos, pessoal. Então, se os dois números são positivos e os dois números são negativos, tá? Adicionamos o quê? Os módulos desses números e mantemos o sinal em comum. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui no próximo slide. Veja bem, ó. Olha o exemplo aí, ó. Assim, ó, assim, preste atenção, temos dois números aqui com vírgula, ou seja, números decimais. Eu tenho aqui, ó, 2,5 mais o que? 4,7. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou adicionar os módulos, tá? Os módulos são os números sem o sinal de positivo ou negativo. Ou seja, eu vou adicionar 2,5 mais 4,7, tá? E quando eu faço isso, eu encontro o valor igual a 7,2, tá? Se eu pego isso aqui em cima e somo um com o outro, eu vou encontrar esse valor de 7,2. Vamos ver, olha só, vírgula debaixo de vírgula. Eu tenho ali 4,7 e 5 e 2,5. 5 mais 7 é igual a 12, sobe 1. E aí 2 mais 4 é 6, com mais 1 é 7. Bota a vírgula aqui, é o resultado que está nos mostrando aqui. Beleza? Beleza, professor. E se fosse, ó, com sinal negativo, professor? Olha o que iria acontecer. Eu vou até alterar aqui, ó, a cor da minha caneta para que vocês vejam sobre o que eu estou falando agora. Adicionamos aqui os módulos, ó. Eu tenho módulo de menos 3,01 mais o módulo de menos 0,55. Os números são negativos, não são negativos? Bom, como eu estou falando de módulo, eu
esqueço o número negativo. Eu vou ficar com 3,01 mais 0,55, que vai ser igual a 3,56. Então, pessoal, esse foi o que? Foi o nosso primeiro caso, tá? Agora a gente vai falar aqui, ó, sobre o nosso segundo caso. Onde que a gente vai falar aqui, ó? Segundo caso que a gente pode fazer, ó. Um número é positivo e o outro é negativo. Porém, eles não são simétricos. E o que eles significa ser simétrico? Significa que eles têm o mesmo módulo, tá? Só que com sinais diferentes, tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Ó, a gente subtrai, ó, subtraímos o menor módulo do maior módulo e mantemos o sinal do número de maior módulo. Desculpa, pessoal. Então, veja bem, o que acontece? Vai acontecer nesse caso o que eu expliquei no slide anterior. Eu vou dar um exemplo aqui novamente e aí você vai entender o que vai acontecer, beleza? Então, ó, vem aqui comigo, ó, presta atenção aí, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo de como que a gente poderia estar fazendo isso aí, ó. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo, ó. Preste atenção. Preste atenção. Observe, tá? Olha aí, observe. 4,25, ó, esse 4,25 aqui, pessoal, esse 4,25, ele está sendo positivo, mais o que? Menos 3,12, ou seja, eu tenho ali um número positivo, tá? Um número com vírgula positivo, 4,25, mais um número negativo, 3,12. O que o segundo caso nos diz? A gente vai preservar o sinal do maior número, mas para a gente fazer isso, primeiro, né, a gente vai ter que calcular aqui os módulos, tá? Calculamos os módulos, tá? Então eu tenho 4,25, que é igual a 4,25, e o menos 3,12, o módulo de menos 3,12 é 3,12, tá? Ele não é nem positivo nem negativo. Quando a gente fala de módulo, a gente não está falando de números positivos ou negativos. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente tem aqui o número 4,5, tá? 4,25, sendo maior do que esse outro número aqui, tá? Então, vai prevalecer o sinal do maior número de valor absoluto. Quando eu falo valor absoluto, eu estou falando de módulo. Então, eu vou ter 4,25. Olha só, aqui existe uma multiplicação de sinais. Então, nesse caso, ó, mais vezes menos é menos 3,12. Agora eu vou olhar para o módulo, como eu falei. O 4,25 é maior do que o menos 3,2, tá? O módulo. Então eu sei que o meu resultado vai ser um resultado positivo. E depois o que eu faço? Olha aqui, ó. Depois eu vou diminuir o maior número pelo menor número de valor absoluto. E olha quanto que eu vou encontrar. Se eu pegar 4,25 e diminuir por 3,12, eu vou encontrar 1,13 positivo, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo. Embaixo eu tenho outro exemplo, só que diferente do primeiro. A única coisa que tem diferente do primeiro é que o número negativo vem primeiro e o número positivo vem depois, ó. Mas não tem nada demais, tá? É a mesma situação, a gente vai prevalecer o sinal, tá? Vai prevalecer, ó, olha aqui ó, o resultado final. Vai prevalecer o sinal do maior número de valor absoluto, nesse caso é o 2,71, e depois a gente vai pegar o maior número de valor absoluto, que é o 2,71, e vai diminuir pelo menor número de valor absoluto, e vamos encontrar esse resultado no final. E aí, para a gente conceituar tudo isso que eu estou falando, olha aqui, ó.
A soma de dois números de sinais contrários tem o sinal daquele de maior módulo. Olha só, maior módulo, beleza? Bom, vindo aqui agora comigo, ó, aqui, olha só. Vindo comigo agora, eu vou mostrar para vocês os números na forma fracionada, tá? Na forma fracionária. Como que a gente faz o cálculo aí, né? A soma dos números em frações. Como que a gente calcula uma fração, professor? Como que a gente faz isso? Então, fica aqui comigo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos, ó, números na forma fracionária. É uma explicação, não é difícil. Eu já mostrei para os meus alunos dentro de sala de aula e eu vou repetir aqui novamente, ó. Se os números estiverem na forma, ó, se eles estiverem na forma fracionária, reduzimos as frações ao mesmo denominador positivo e adicionamos os numeradores. O que ele quer dizer com isso? Ó, acompanhe os exemplos. Aqui ele tem, ó, 5 sobre 6 mais 3 sobre 4, tá? 3 quartos. Eu não posso simplesmente pegar e somar 5 mais 3 é 8 e 6 mais 4 é 10. Se eu faço isso, ó, isso tá errado. Não é assim que a gente resolve uma soma entre frações. Não é assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha aqui, a gente vai ter que tirar, ó, o MMC. E como a gente faz isso, professor? Veja bem o que eu vou te falar, veja bem o que eu vou fazer. Eu vou pegar o número 6 e vou multiplicar pelo meu número 3. E aí eu tenho... Opa, deixa eu voltar aqui, eu vou fazer na ordem. Calma aí, professor. Eu vou fazer na ordem. Eu vou pegar o meu 5 e vou multiplicar pelo meu número 4, tá? Veja bem que o livro não está mostrando dessa forma. O livro não está mostrando dessa forma que eu estou te mostrando. 5 vezes 4, professor. Vou puxar para cá, hein? Vou puxar para cá. 5 vezes 4 é 20. Eu vou explicar da minha forma e depois eu vou explicar como o livro está mostrando. É 20. 20, aí eu boto sobre o quê? Repito o sinal de mais que tem ali, ó. Mais. Agora sim eu vou multiplicar 6 vezes 3. Olha aqui, ó. 6 vezes 3, professor, vai ser igual a 18, olha lá, ó, 18. Botei até da cor verde, pessoal. Botei da cor verde para vocês verem que eu estou falando disso ali. Agora eu vou mudar mais uma cor aqui, tá? Vou botar na cor preta, porque eu vou multiplicar agora os dois denominadores, ó. 4 vezes 6, 4 vezes 6 é igual a 24. 24 dos dois aqui, ó. O meu denominador vai ser 24 nos dois, ok? Beleza? Quer ver como é que vai ficar igual agora lá do exercício ali, ó? Veja bem que ele já está na forma mais simplificada. Eu tenho aqui, ó, eu vou tornar isso tudo aqui uma coisa só. Eu vou ter ali 20 mais 18 sobre 24, ó. Tá todo mundo sobre o mesmo denominador, ó. É 24 dos dois lados. Então eu posso colocar um denominador aqui, ó. E aí o que eu faço, professor? Eu posso, primeiro, eu posso já somar todo mundo aqui, tá? E aí eu vou ficar com, presta atenção, eu vou ficar com 38, né? Porque 20 mais 18 é 38 sobre 24. Beleza, professor, mas não tem nada a ver com o que está ali em cima. Calma teu coração, confia no professor. O que eu faço agora, professor? O que eu faço agora? Agora, pessoal, olha só, eu posso estar simplificando a minha fração. Simplificando por quem, professor? Olha só, eu vou mudar aqui a cor para vocês verem o que é simplificar. Eu vou ver... Aqui em cima eu posso dividir por um número
que embaixo eu também posso dividir pelo mesmo número. Esse número é o número 2. Eu posso dividir os dois números pelo meu número 2, porque os dois números são números pares. E aí, olha só o que vai acontecer. 38 dividido por 2 é igual a 19. E 24 dividido por 2 é igual a 12. Olha aqui, ó. Encontrei a minha fração 19 sobre 12. Não é a mesma coisa que está sendo mostrada aqui? Olha aqui, ó. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, eu posso estar multiplicando cruzado ou eu posso estar simplificando, pessoal. Como assim simplificando, pessoal? Eu posso estar simplificando como o livro está nos mostrando. Como o livro está aqui nos mostrando, olha. Eu posso estar dobrando, tá? Eu posso estar... só um minuto. Eu posso estar utilizando aqui a forma do livro, tá? Que pode bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Como assim, professor? Como assim? Pode bagunçar. Então, faça o que eu fiz. Vai ficar mais fácil do que vocês fazerem aqui, ó, o passo a passo que aqui está sendo feito. Olha aqui, ó. Eu tenho que pensar o seguinte, tá? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Eu creio que vocês já copiaram. Eu creio que vocês já anotaram. No ruim, vocês já tiraram print. Estão anotando aí tudo que eu tô falando, tá? Porque vocês precisam disso, tá? Vocês precisam fazer a anotação de vocês. Veja bem, que desse primeiro 5 aqui para cá, ele aumentou para 10, né? Ele foi multiplicado por 2. Por que ele foi multiplicado por 2? Porque eu quero, ó, chegar nos denominadores igual a 12, tá? E aqui eu tenho 6 vezes 2, eu encontro 12. E 5 vezes 2, eu encontro 10. Já aqui, ó, vou fazer de outra cor. Do meu número 3 para cá, ó, eu multipliquei por quem? Por 3. 3 vezes 3 é 9. Automaticamente embaixo eu também tenho que multiplicar por 3. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí eu cheguei aqui onde eu queria, ó. 12 aqui, 12 aqui. Eu coloco todo mundo na mesma fração, no mesmo denominador. Duas frações com o mesmo denominador. E no final das contas eu encontro o mesmo resultado da forma que eu fiz lá para vocês no método conhecido como método da borboleta. Pessoal, opa, parecia até o gaguinho agora do Looney Tunes. Então, pessoal, olha só. Aqui temos as outras explicações, tá? Mas todas elas aqui, todas elas vão ser feitas da maneira que eu falei. Aqui está da forma que o livro mostra para vocês. Mas eu, particularmente, acho melhor vocês fazerem a multiplicação cruzada, tá? Cruzada, olha só. 10 vezes 3 é 30. E aí eu tenho um sinal de positivo ali no meio, né? Então eu coloco positivo, tá? Na verdade, eu me enganei de novo. Você não começa daqui para lá. Olha aqui, ó, professor, vacilou aí. Você não começa por ali, você vai começar, ó, por aqui, tá? E aqui é o menos 7. Então eu tenho menos 7 vezes mais 8, então eu tenho um sinal negativo, porque menos vezes mais é negativo. 7 vezes 8. Professor, quanto que é 7 vezes 8? 7 vezes 8 é igual a 56. 56 tem um sinal de positivo ali na frente, ó, no meio. Eu coloco aquele sinal. E aí, agora sim, eu tenho 10 vezes 3, que é igual a 30. 30 sobre 30 sobre quem? Aí eu faço aqui o cálculo, ó. 10 vezes 8, 80. Vou permanecer com o sinal do maior número de valor absoluto e vou diminuir o maior pelo menor. Eu vou ficar com 26. Opa, 26. Professor é 26. Então eu vou ficar ali com 26
sobre 80. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dividir? Posso estar simplificando? Posso. Primeiro, a minha fração vai continuar sendo negativa. Eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2 também. E aí eu tenho 26 por 2 é 13, é um número primo, e 80 por 2 é 40. Não dá mais para reduzir. A minha resposta final nesse caso é isso aqui, ó. Mesma coisa, de uma forma mais simples, mais rápida e mais objetiva. Bom, vamos lá. Eu vou passar agora para o próximo slide e aí a gente vai começar a falar sobre as propriedades de números racionais. E isso é muito importante para vocês, porque tudo que vocês verem com o nome de propriedade, tudo que for propriedade é porque é importante. Então, eu vou fazer até o seguinte, eu vou ficar aí no cantinho aí da tela, tá? Vocês vão me ver no cantinho da tela e eu vou estar resolvendo junto com vocês no cantinho da tela, beleza? Então, olha só, agora que eu tô aqui no cantinho de vocês, ó, vocês estão me vendo aqui embaixo, ó, eu aqui, ó, dando tchauzinho pra vocês. Agora a gente vai continuar aqui a nossa explicação. Olha aqui, ó, propriedades. Cadê? Ó, propriedades da adição de números racionais. Ó, eu vou estar olhando para cá porque a tela do meu computador está aqui e a minha câmera está aqui. Mas fica tranquilo, tá? Então vamos lá, propriedades da adição de números racionais. As propriedades da adição válidas para os números inteiros são, ó, os números inteiros são as mesmas válidas para os números racionais. Então, aquilo que é válido para os números inteiros é válido para os números racionais. Lembrando que os números racionais são os números que podem ser representados por frações. Ó, primeira propriedade do fechamento. Como assim, professor? Que propriedade é essa? Propriedade do fechamento. Olha só, eu tenho aqui um mais 0,27 mais menos 4,86. Ó, vou fazer aqui embaixo. Ó, eu tenho mais 0,27 mais, que é uma adição, menos 4,86. Bom, vamos lá. Eu tenho 0,27 positivo. Opa, 0,27, não 24. 0,27 positivo. E aí agora eu tenho a regra de sinais, ó, mais vezes menos, eu tenho menos 4,86. Bom, nessa regra a gente aprendeu o quê? Que nós iremos o quê? Permanecer com o sinal do maior número de valor absoluto. Nesse caso, ó, é o 4,86. Então ele é negativo. Eu vou permanecer com o meu número negativo e vou diminuir 4,86 menos 0,27. Professor, se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 4,59, tá? Então a nossa resposta aí nesse caso é menos 4,59, tá? Vocês podem estar fazendo aí para conferir, tá? Não creia em tudo que o professor fala, porque o professor também é um ser humano e o professor pode errar também. Continuando, vamos aqui para baixo, ó, eu tenho menos meio, olha aqui, ó, menos meio mais menos 3 sobre 5. Então eu vou repetir a primeira, ó, menos meio. Agora eu tenho a regra de sinais, ó, mais vezes menos, menos 3 sobre 5. E aí, nesse caso, o que nós iremos fazer, professor? Nós iremos fazer ali, professor, a gente vai somar em cima e embaixo, professor? Não, a gente não vai fazer isso porque aqui nós temos o que? Denominadores diferentes. Então a gente vai ter que fazer a regrinha que a gente fez ali no outro slide, pessoal. A gente vai multiplicar cruzado para tirar o MMC. E nesse caso, olha só, eu vou ter 1 vezes 5, tá? 1 vezes 5, menos 1 vezes menos 5. Olha, reparem um detalhe. Eu estou
multiplicando aqui o número menos 1 vezes 5. Menos 1 vezes 5. Menos 1 vezes 5. Eu vou ficar com menos 5. Menos 5. Beleza? Menos 5. E depois eu vou multiplicar o 2 vezes menos 3. E aí eu vou ficar com menos 6, tá? Menos 6. Beleza? Porque esse sinal de negativo, ele só está indicando o número de cima. Tá bom? Ele está indicando o número de cima. E aí eu vou colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. E o denominador vai ser a multiplicação dos dois denominadores aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 5 é igual a 10. Olha aí, ó, beleza? Vai ficar dessa forma. E aí eu vou fazer o quê? Vou repetir o sinal negativo, ó, porque eu tenho negativo aqui e negativo aqui. E não é uma multiplicação. Se fosse multiplicação, seria um sinal positivo. E aí eu vou somar 5 mais 6 é igual a 11. E 11 sobre 10, tá? Então, a nossa resposta nesse caso é o menos 11 sobre 10. Olha aí, ó. Menos 11 sobre 10. Não é menos 10. É o menos 11 sobre 10 positiva. Pessoal, vamos lá. Eu quero saber de vocês. Estão conseguindo acompanhar a aula? Estão entendendo? Faz o seguinte, para mim saber que você está assistindo a aula até aqui comigo, que você está assistindo essa aula aqui até agora comigo, você vai fazer o seguinte: professor, vai aí nos comentários e vai colocar assim: professor, eu estou assistindo até aqui. Escreva isso para me saber que você está assistindo essa videoaula até aqui. Com 36 minutos de aula, você está aqui. Beleza? Show? Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui. A comutativa. Vamos falar da comutativa. Coisa rápida, gente, para a gente terminar aqui nossa aula. Tranquilo. Olha só. Vamos falar sobre a comutativa. Agora no caderno, efetue as adições de números racionais e anote e observe os resultados obtidos. Bom, veja bem. A primeira aqui, ó. Essa primeira aqui. Eu tenho ali. Vamos lá, vou fazer rápido aqui para a gente não perder tempo. 5,2 mais menos 3,9. Tá? Primeiro, eu vou repetir. 5,2. Aqui eu tenho regra de sinais. E eu vou ficar com o número negativo. Menos 3,9. Quando eu faço isso, o que eu encontro, eu vou pegar 5,2 e vou diminuir por 3,9. Quando eu faço isso, eu vou encontrar o valor que eu já vou colocar lá em cima, igual a 1,3. Olha aqui, ó, 1,3. Reparem que a nossa segunda aqui é a mesma conta, é comutativa, não importa a ordem, é a mesma coisa. Então eu não preciso nem fazer aqui a conta. Professor, ali tá dentro dos parênteses. Está dentro dos parênteses porque é uma adição e esse número aqui é negativo. Então eu não posso ter dois sinais um do lado do outro. Por isso a gente coloca o número dentro do parêntese. Então aqui eu tenho menos 3,9 mais 5,2. Não preciso fazer a conta, vai dar a mesma coisa. Aqui, ó, eu vou fazer essa conta. Bom, se eu for fazer essa conta aqui, já para ir mais rápido, gente, se eu for fazer essa conta, eu vou encontrar o resultado igual a menos 19 sobre 12. Isso aqui vai ser a minha fração irredutível. Embaixo é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Por quê, professor? Porque eu só alterei a ordem. Aqui veio menos 5 sobre 6 primeiro e depois ele veio em segundo. Tá? E aqui ele veio em primeiro, menos 3 quartos, e lá em cima ele veio no segundo termo, tá? Na segunda parcela, né? Vamos dizer assim, segundo termo, tá? Na verdade é segundo termo. Podemos mudar a ordem das parcelas,
Ó, parcelas é uma adição de dois números racionais sem que a soma seja alterada. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Continuando, associativa. Pessoal, a associativa a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer um pedacinho de cada vez. Ó. Eu vou resolver primeiro isso aqui que está dentro do colchete. E depois o resultado daqui eu vou somar com esse pedaço aqui que falta. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho ali 9,1 mais vezes menos vai dar menos. 9,1 menos 12,7. Professor, quando a gente faz ali 9,1 menos 12,7, o que a gente vai encontrar, pessoal? Vamos lá, tempinho aí para vocês pensar, tá? Para vocês botar um pouquinho a cabecinha de vocês aí para funcionar. Quando eu tenho, repetindo aqui, quando eu tenho 9,1 menos 12,7, qual é o resultado que a gente vai encontrar? Bom, eu vou encontrar, já deu tempo de vocês pensarem, 3,6, tá bom? 3,6. E aí eu vou pegar esse 3,6, tá? Esse menos 3,6 e vou adicionar com esse menos 1,6 mais menos 1,6. Bom, regra de sinais, aqui vai dar negativo, vocês já sabem, vai ficar menos 3,6 menos 1,6. E aí quando eu somo esses dois números, eu encontro 5, tá? Se vocês somarem aí, vocês vão encontrar 5,2, correto? Então se eu tenho ali menos 3,6 e eu somo com menos 1,6, eu encontro, na verdade, menos 5,2, porque o sinal é negativo. Automaticamente acontece a mesma coisa embaixo, só que agora, ó, embaixo a gente resolve primeiro esse pedaço que está dentro dos colchetes e depois soma com esse pedaço que está do lado de fora. Vocês vão encontrar o mesmo resultado, só que de uma outra forma, mas o processo é o mesmo, tá? Só que a ordem que vocês vão fazer é diferente, só isso que é diferente, tá bom? O mesmo vai acontecer com esses aqui de baixo, tá? Deixa eu apagar aqui. Primeiro, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente resolve, ó, esse pedaço aqui, ó, quem está aqui dentro. E aí vocês resolvem esse pedaço e depois pega o resultado desse pedaço e soma com esse pedacinho aqui, ó. No final das contas, para a gente andar mais rápido, vocês vão encontrar o resultado igual a 13 sobre 30. Professor, não tem como botar uma fração irredutível além dessa? Não tem. Por quê? O número 13 ele é um número primo e é um número ímpar. Embaixo o meu denominador é o número 30 e o meu número 30 ele é um número composto, ou seja, ele tem mais do que 2 divisores, tá? Então olha lá, o modo como as parcelas são associadas não altera a soma, tá bom? Então é isso que essa propriedade nos diz. Continuando, vamos falar, essa é fácil, não vamos perder tempo aqui, ó. Elemento neutro, ou seja, é o elemento, tá, que não altera em nada. Ó. Observe o que acontece quando uma das parcelas é o zero, determinando cada soma a seguir. 7,453 mais zero vai ser 7,453. Não alterou em nada. Ali eu também não preciso fazer conta, vai ficar 8 sobre 7, tá? Então não altera em nada. Em uma adição, as parcelas iguais a zero podem ser ignoradas. Isto é, o número zero é o elemento neutro da adição. Em uma adição, as parcelas iguais a zero não alteram a soma. Então elas estão ali, é a mesma coisa que se elas não tivessem. Elas não servem para nada, só para atrapalhar. Bom, estamos chegando ao final, ó. Vamos falar agora aqui dos elementos simétricos ou opostos. Os elementos simétricos ou os elementos opostos são o quê? Os números, por exemplo, aqui, tá? Elementos simétricos, pessoal, é o mesmo número de valor absoluto
Veja bem, elementos simétricos são os mesmos números de valores absolutos com sinais opostos, tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, se eu falo aqui o 2 positivo, o número, né, o elemento simétrico ao 2 positivo é o menos 2. Se eu falo 7 negativo, o elemento simétrico ou oposto é o mais 7 positivo, ok? É isso que eu vou mostrar para vocês aí agora, ó. Preste atenção aí, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, menos 4,7 mais 4,7, sinais opostos, um é positivo, outro é negativo, e são o mesmo número. Quando isso acontece, o resultado é 0, zero. Olha aqui, ó, a soma de dois números racionais simétricos é igual a 0 sempre, tá? O que ele quer dizer? Por exemplo, eu tenho 2 positivo, menos 2, ó, eles são opostos e são simétricos. 2 menos 2 é 0, tá? É a mesma coisa se eu tivesse menos 3 mais 3. São opostos e são simétricos, né? São simétricos e têm o mesmo valor absoluto. Resultado é 0. Mole, mole, fácil, fácil. Última parte aqui da nossa videoaula. Subtração. Não tem nada aqui de espanto aqui, tá? A mesma coisa que a gente sempre faz. Vamos recordar como é feita a subtração dos números inteiros, lembrando que todo número inteiro é um número racional. Se eu tenho mais 3 menos 5, eu tenho o quê? 3 positivo menos 5, e aí a gente vai encontrar menos 2. Isso daí lembra até lá o início da nossa aula, tá? O início da nossa aula. Agora aqui, ó, veja aqui, ó, eu tenho menos 3. Como eu falo de subtração, eu boto sinal de negativo aqui. Mais 5. Aqui vai rolar uma regra de sinais. E aí eu vou ficar com menos 3. Menos vezes mais é menos. Vai ficar menos 5. Quando os sinais são iguais e não existe uma multiplicação, repete o sinal e soma os números. Tá? O valor absoluto ali, né? Os números de valores absolutos vai ficar igual a menos 8, igual tem lá. A mesma coisa vai acontecer em todos eles, aqui e aqui também. Então, só para a gente conceituar aqui e terminar essa aula, eu tenho aqui, ó, subtrair dois números racionais equivale a adicionar o quê? O primeiro ao simétrico do segundo, tá? Então é a mesma coisa que eu pegar o mesmo número positivo, eu pegar o mesmo número positivo e adicionar pelo mesmo número de valor absoluto, colocando ali o número negativo, tá bom? Como se fosse 1 mais 1, ó, 1 menos 1 é 0. 2 menos 2, que é 0 também. Enfim, é só eu pegar sempre o mesmo número, tá? Sempre eu pegar o mesmo número e tá ali somando um com o outro ou subtraindo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula didática, aula de explicação. Por esse motivo, nós temos aí 48 minutos de aula, mas eu tentei aqui de forma bem específica tá mostrando para vocês aqui o passo a passo, a explicação. Isso chega é uma coisa que é cansativa para você, para mim também, né? Mas é importante vocês terem assistido essa videoaula aqui. E se você assistiu até agora, eu quero que você deixe aí embaixo, ó, eu quero que você deixe nos comentários a seguinte frase: professor, eu assisti até o final, tá bom? Eu assisti até o final. Então é isso aí, gente. Até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu, professor Jorge, de boné, cabelo grande, barba mal feita. Fui!